Carlo Ancelotti faz uma declaração surpreendente sobre o Fluminense no Mundial de Clubes. João Pedro marca contra o ex-time, põe o Flu pra casa e ainda solta: "Eu jogo é pelo Chelsea!" Fluminense cai de pé, mas não segura o trator azul. Mercado da bola pegando fogo e muito mais. Agora se prepara, porque lá vem aquela resenha caprichada, com todos os detalhes, temperada com o melhor do mundo do futebol mundial. Respira fundo e bora pro vídeo. João Pedro, brasileiro revelado no Fluminense, cria de Xerém, mas que hoje veste a camisa azul do Chelsea. E nessa Copa do Mundo de Clubes, que mais parece uma Champions disfarçada, com os europeus nadando de braçada e os sul-americanos tentando equilibrar no peito, o cara simplesmente acabou com o time que o revelou. 2 gols, frieza. E depois ainda mandou uma frase que doeu na alma de muito tricolor: "Eu jogo no Chelsea, eles me pagam pra fazer gols." Mas calma, ele até tentou amenizar. Disse que pediu desculpas, que ficou feliz por marcar, mas reconheceu que aquilo ali era especial, que teve um sabor diferente. Só que pra muita gente a mágoa ficou. E a internet, meu amigo, não perdoa nem esquece. E aí veio o karma. Pelo menos é o que parte da torcida brasileira acredita. Sabe por quê? Bora voltar no tempo rapidinho. 1 ano atrás, João Pedro participou de um podcast e contou uma história daquelas que mistura zoeira com trauma. Quando ele subiu pro profissional do Fluminense, teve que encarar o famoso trote de vestiário. Clássico do futebol. Só que o dele foi tenso. 6 jogadores invadiram o quarto dele e rasparam a cabeça do cara. Sim, na marra, tipo batismo selvagem mesmo. Ele disse que não levou na maldade, mas deixou claro que não curtiu. E cá entre nós, quem ia gostar de ser tosado à força com 6 caras te segurando? O caso viralizou na época, dividiu opiniões e virou argumento agora pra quem grita: "Tá vendo? O mundo dá voltas." E girou mesmo. Porque hoje quem eliminou o Flu foi justamente aquele moleque que eles passaram a máquina zero no passado. E agora, ele manda o tricolor de volta pra casa. Falando da partida em si, vamos ser justos. O Fluminense fez uma campanha daquelas. Brigou, jogou com alma, calou gigantes da América e chegou longe demais pra quem, na teoria, era só mais um brasileiro tentando peitar os europeus no Mundial. Mas o Chelsea é um projeto bilionário e entrou no modo rolo compressor. O MetLife Stadium viu uma aula de intensidade dos ingleses. João Pedro foi o cara do jogo, mas o coletivo azul funcionou como um relógio suíço. E o Flu, mesmo guerreando até o fim, acabou sendo engolido. Triste, muito, injusto, talvez. Mas previsível, também. Muita gente na imprensa latina e brasileira começou a questionar se esse Mundial é mesmo justo. E aqui, a gente entra num papo mais profundo. Como vamos competir com um clube que gasta mais em um lateral reserva do que um time brasileiro inteiro fatura no ano? Enquanto o Chelsea chega com estrutura, elenco numeroso, psicólogo, chefe pessoal e avião fretado com hidroginástica a bordo, o Fluminense chegou no suor, na raça, com os jogadores que terminaram a temporada no dia 8 de dezembro. Tiraram uns dias de folga e no dia 12 de janeiro já estavam voltando para campo. Praticamente não tiveram pré-temporada, não tiveram descanso real. É a vida do calendário sul-americano. Enquanto isso, os ingleses estavam fresquinhos. A pré-temporada deles foi em junho de 2024, ou seja, 13 meses atrás. Desde então, ritmo europeu, organização de elite e descanso na medida. Resultado? Quando se enfrentam, é desleal. Não por talento, mas por contexto. Mesmo assim, o Fluminense volta com a cabeça erguida. E com o bolso mais pesado também. Só de premiação pela campanha, o clube deve embolsar cerca de 60 milhões de dólares. Já o Chelsea, só por avançar à final, já garantiu algo em torno de 100 milhões. E esse valor pode crescer ainda mais se levantar a taça. Sabe quem também ficou impressionado com o Fluminense no Mundial? Carlo Ancelotti. Quando um gigante como Carlo Ancelotti, ou melhor, o Ancelotti, solta uma frase fora do script, o planeta para pra ouvir. E foi exatamente isso que rolou. Entre uma troca de olhares nos bastidores, captado por câmeras estrategicamente posicionadas, o italiano soltou: "Esse time não veio só para participar, veio para fazer história." E não, ele não estava exagerando. Para quem acompanha o futebol europeu sabe, o Mister não distribui elogios como quem joga confete no carnaval. Ele é daqueles que observa em silêncio, analisa nos detalhes, percebe o que escapa aos olhos comuns. E o que ele viu no Fluminense não foi só garra. Foi uma inteligência coletiva que desarmou seus próprios preconceitos. Carlo Ancelotti não fugiu do reconhecimento. Temos que reconhecer quando o adversário joga com cabeça e coração. Nesse Mundial, vimos uma equipe que sabia o que queria e conseguiu. Jogaram como veteranos de finais. Essa fala caiu como um raio na torre do castelo europeu. Porque a Europa adora jogar no pedestal. E quando um dos maiores técnicos da história coloca um time sul-americano nesse mesmo degrau, isso desmonta muita coisa. Desmonta estereótipos. Desmonta arrogâncias. Desmonta aquela ideia eurocêntrica de que só há um jeito certo de vencer. O deles. E sabe qual era a frase repetida por todos eles?
Aquela que virou mantra, bordão, prece. Eles não jogaram para não perder, jogaram para vencer. Essa simples sentença virou o selo da revolução. E virou o símbolo do que muita gente ignorava. O futebol sul-americano fez história nesse Mundial de Clubes. E Ancelotti foi além. Destacou que o que impressionou não foi a individualidade, não foi uma jogada genial, um golaço isolado. Foi o coletivo, foi a sincronia, foi a leitura de jogo. E isso, parceiro, mexe com as estruturas do futebol moderno. Porque a Europa sempre tratou o nosso futebol como algo bonito, mas ingênuo. Como se a gente fosse só drible e coração. E agora, vê-se que também temos mapa tático, estratégia, leitura fina. Nos bastidores, uma fala do treinador italiano vazou via um de seus auxiliares e ganhou o mundo. Futebol não é camisa, não é orçamento, não é nome. Futebol é o que você entrega em campo, e eles entregaram tudo. Imagina o impacto disso? Um dos maiores vencedores da história recente do futebol europeu, dizendo com todas as letras que o que vale é o que acontece dentro das 4 linhas. Não o marketing, não o cheque, não o pedigree. No Chelsea, quem falou foi o técnico Somaresca. Ele não quis saber de estrelismo nem de se gabar. Disse que preparou o time com respeito total, que os sul-americanos são extremamente competitivos e que reconhece o valor do futebol da América Latina. Mas deixou uma crítica ácida quando perguntaram da grana da premiação. Esse dinheiro é do clube, eu não vejo nada disso, não me importo. Meu foco é o campo, direto, frio e com cara de quem sabe que tá fazendo história. E o Fluminense caiu de pé. Mostrou que o futebol brasileiro ainda respira, mesmo ofegante diante dos monstros europeus. Agora, bora olhar o que tá pegando no mercado da bola. Ângel Di Maria, o Fidel voltou pra casa. Foi oficialmente apresentado pelo Rosário Central, seu clube do coração, com lágrimas nos olhos e emoção de sobra. O contrato é de 1 ano com opção de renovação. Esse retorno representa não só um resgate emocional, mas uma despedida com dignidade do futebol de elite. Kyle Walker. Veterano deixou o City por 6 milhões de euros e assinou com o Burnley até 2027. Vai levar liderança e experiência para o time recém-promovido. Diogo León, volante paraguaio que estava no Cerro Porteño, foi anunciado pelo Manchester United por 7 milhões de euros. Contrato envolve bônus e valor fixo. Igor Jesus, atacante brasileiro, foi oficializado pelo Nottingham Forest após negociação com o Botafogo por 115 milhões de reais. Contrato de 4 anos. Para fechar com chave de ouro, o volante Ederson, de 26 anos, tá voando na Atalanta e virou alvo de 3 gigantes: Manchester United, Juventus e Inter de Milão. Segundo o portal Goal, os clubes já consultaram o empresário do jogador. A Atalanta sabe que será difícil segurá-lo e pede cerca de 60 milhões de euros. O volante já foi convocado para a seleção e vê com bons olhos uma transferência agora, no auge técnico e físico. E assim a gente fecha mais um episódio insano do mundo do futebol. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve, ativa o sininho e deixa aquele like. Aqui a informação é quente, a resenha é solta e o futebol nunca para. Um forte abraço e até o próximo vídeo, família!